8h11 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, onde você participa, interage aí conosco. E no programa de hoje, a presença do vereador Elinho Naim, conversando ao vivo conosco e falando sobre a pandemia da Covid-19. Voltamos com você, Arnaldo, e nesse bloco, ainda falando sobre vacinação, sobre essa questão do lockdown e também as ações aí no mandato do vereador Elinho. Vamos lá, antes da gente virar a pauta, eu vou voltar aqui ao grupo, Elinho. Tem a pergunta que você deve ter visto já no grupo da Silvana Venâncio. Eu acho que é uma oportunidade. Você falou uma coisa aqui mais cedo, de que a pessoa lê a declaração, ela pode interpretar de uma maneira e a pessoa falando, ela pode entender isso de outra maneira. Você falou isso em relação à mensagem, fez esse paralelo. Então, você concorda com isso? É uma pergunta. Essa questão de interpretação de texto, certamente. A interpretação de texto é interpretação de texto. Mas aí o que eu queria deixar para você é exatamente isso. A Silvana Venâncio coloca o seguinte: posso estar errada, mas analisando o que você falou no blog Opiniões, o senhor ficou meio em cima do muro. Entendi que tudo que o prefeito decretar é para se apoiar, mas a sua opinião claramente sobre o enfrentamento da pandemia, no caso do lockdown, é contrária. Diga a sua opinião de maneira clara e sucinta. E aí eu queria abrir espaço exatamente para isso. Não só do que está escrito, mas também você falando a sua opinião clara e sucinta sobre essa sua declaração. Vou repetir o que eu já falei no blog anterior, mas respondendo com todo carinho a pessoa que perguntou. Em relação, eu não concordo com o lockdown. A minha opinião pessoal, de tudo que eu já li, de vários e vários aspectos, de várias cidades, de vários países diferentes, eu não concordo com o lockdown. Uma opinião pessoal. Acho sim que tenha que haver algumas mudanças, a gente vai viver um novo normal, mas o lockdown, nesse momento, eu sou contrário, como fui contrário anteriormente também. E, mais uma vez, o poder de decidir algo foi dado ao prefeito pelo STF. Então, não cabe a mim discordar dele, como eu estou deixando claro, sou contrário ao prefeito, sou contrário aos 2 últimos decretos de lockdown do prefeito Vladimir Carotinho. Contrário. Porém, a decisão é dele. E a gente tem que cumprir. Não só eu como vereador, como ela como cidadã. Tem um decreto, tem que ser cumprido o decreto. Então, acho que é mais claro possível. Sou contrário ao prefeito em relação aos 2 últimos decretos que ele fez de lockdown, não dessa flexibilização, sou totalmente favorável à flexibilização. E eu sou obrigado a cumprir, igual você é obrigado, Arnaldo Heller é obrigado, Cláudio é obrigado, porque de acordo com o STF, quem decide isso são os prefeitos e suas equipes de saúde. Agora a pergunta aqui do reitor da UENF, o Raul Palácio. Quais são os principais, para a gente até seguir um pouco a entrevista e sair só das declarações. Isso. Quais são as principais ações da Câmara e do seu mandato em relação ao combate à pandemia? Primeiro, eu fui convidado pelo presidente Fábio Ribeiro para fazer parte de uma equipe de trabalho com mais 2 colegas vereadores, os vereadores Marcione da Farmácia, que é o presidente da Comissão de Saúde, e o vereador Anderson de Matos. Nós estamos fiscalizando alguns hospitais, fiscalizamos já Santa Casa, Hospital São José, Ferreira Machado. Estamos trazendo pautas, inclusive 2 servidores desses hospitais que solicitam algumas melhorias e algumas questões ao município. Isso já deve ser colocado em pauta já essa semana na casa. Uma outra coisa que tem acontecido muito, vou dar um exemplo, por exemplo, da Santa Casa. Foi através de uma fiscalização nossa, não por causa da fiscalização, mas nós demos, inclusive, a notícia daquelas vagas que foram acrescentadas pela Santa Casa na questão da enfermaria, porque foi através de uma visita dessa que a gente soube dessa novidade, que nem o município tinha certeza ainda desses novos 22 leitos que a Santa Casa de Misericórdia de Campos abriu
dessa questão. Fiscalizar, esse é o principal papel do vereador. Cabe o vereador ouvir as demandas dos cidadãos para passar para o prefeito exatamente para que ele tenha o lado da ciência, mas também tenha o lado humano, o lado social do outro lado, para que o prefeito junte todas essas informações e decida sempre o que é melhor para todo mundo. Então, fiscalizar sim, não só na pandemia, mas no nosso mandato, o principal fator. A gente está com algumas campanhas, e aí separadamente, alguns vereadores, a Câmara mesmo, a Prefeitura, com algumas campanhas de solidariedade, principalmente para essa questão social, que tem aumentado muito, Arnaldo, infelizmente. A gente falou sobre o comércio de uma maneira geral, a falta do bico, do famoso bico da mão de obra das pessoas, até essa falta faz com que os nossos índices de fome tenham aumentado muito no município. Isso é muito preocupante. Agora, a gente estava comentando já no final do bloco anterior essa questão da vacinação. Como você tem avaliado de maneira geral, essa política nacional de distribuição dos imunizantes? Segue uma política nacional, a vacinação contra a gripe é no mesmo paralelo, o grupo prioritário é o mesmo da vacinação da gripe que também começou, mas especificamente Covid, como você tem acompanhado o plano nacional, de execução do plano nacional, as possíveis falhas do governo federal, como você mesmo pontuou, falo possíveis para colocar no condicional, porque elas existem e isso não há dúvida com relação a isso. E como que você vê essa questão das prioridades que são debatidas em campos? Primeiramente, deixar claro que não é uma opinião política apenas, é uma opinião política e pessoal em relação a tudo que tem acontecido. E aí não é só uma crítica ao governo federal. Mais uma vez, a palavra achismo eu volto a ser repetitivo com ela, porque o Cláudio disse que o próprio Ministério da Saúde, em 4 dias diferentes, dá 3 posicionamentos. Ou seja, na minha opinião, é puro achismo desde o Ministério da Saúde, mudando de opinião. Eu lembro que Campos estava aguardando a segunda dose, chega numa sexta-feira uma notícia do Ministério da Saúde dizendo que não precisava guardar essas doses, que eram para usar a segunda dose na primeira dose para aumentar o índice aí de vacinação. Ou seja, eu acho que o Ministério, infelizmente, está completamente perdido. A questão da vacinação no país, isso é desanimador, mas a gente torce para que eles se achem o quanto antes, para que a gente tenha um pouco mais de organização por parte do Ministério da Saúde. É uma crítica difícil eu não quero que dê errado, eu quero que dê certo, mas infelizmente hoje o que tudo indica, não há uma certeza. Eu não digo só da quantidade de vacina, mas também não há certeza do plano e da melhor estratégia que o Ministério está usando. Sobre as prioridades, eu reitero, né? É uma discussão irracional. Isso aí o prefeito tem falado algumas vezes essa frase e é correta, na minha opinião. Se você for falar, Arnaldo, por prioridade, por exemplo, tem projeto de lei na casa para a questão dos motoboys. Os caras estão todos os dias levando alimento para as pessoas, de segunda a domingo, 24 horas por dia. Você vai dizer que é injusto? Nenhum cidadão em sã consciência vai dizer que é injusto vacinar o motoboy. Agora, o que é justo e a quantidade de vacina que se tem é diferente. E aí vai para a questão até, Arnaldo, do que o vereador Rogério Matoso, o vereador Rogério Matoso, e eu acho que o vereador Bruno Viana, na verdade, foram os 3 que levantaram esse tema. Tudo é justo, mas não tem vacina para tudo que é justo. Como eu vou repetir a minha opinião. Para mim, se tivesse que vacinar primeiro o motoboy ou primeiro um idoso, eu vacinaria primeiro o motoboy. Porque o motoboy, além de estar levando a comida para quem não pode ir comprar a comida, ele não tem escolha, ele tem que trabalhar para botar a comida dentro de casa também. Então, não é só o trabalhar para botar a comida dentro de casa. Trabalhar para botar a comida dentro de casa, todos os setores precisam. Mas tem setores que são essenciais e que não tem como parar. Não tem.
Não tem como o supermercado parar? Não tem como o supermercado parar. Não tem como. Então, essa questão da prioridade é algo irracional e não é algo justo. Porque justo é justo o bancário vacinar, é justo o cara da loteria vacinar, é justo o supermercado vacinar, mas não tem vacina para todo mundo. Ponto. Não tem vacina. Se me permite, o meu caro Arnaldo, só sobre essa questão também de vacina, a Indonésia, voltando a falar sobre a Indonésia, que vacina a massa trabalhadora, hoje, 30 de abril, no último dia de abril, 180 pessoas morreram. O país tem 270 milhões de habitantes e tem também um número muito baixo de vacinação, ainda muito abaixo, inclusive até... Quantas pessoas? 180 mortes. Hoje? 30 de abril. Agora, última sexta-feira. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil? No Sim. Dia? Quantas? Mais de quase 3 mil pessoas. E, por incrível que pareça, coincide o mesmo número de habitantes. Um pouco maior. 270 milhões, mas o Brasil beira isso, 240, 250. E o número de vacinados no Brasil ainda é maior do que o da Indonésia. Agora, só tem uma análise. E é difícil. Eu não falo da ciência, eu falo da economia agora. Com certeza, se eles vacinaram a classe trabalhadora primeiro, não pararam, talvez, isso é uma informação que eu não tenho. Não, é doutor lockdown também. Mas talvez a economia não sofra tanto igual em outros países que aderiram de maneira diferente. E não dá para se ter uma estatística perfeita para se comparar esses surtos. Às vezes fica se pegando números totais e não os números absolutos, né? Então fica aquela coisa de comparação levada para o campo político. Deixa eu te fazer uma pergunta, vereador. E sobre essa estratégia de reservar a segunda dose? O que a gente falou aqui mais cedo, o Ministério orientava um tipo de situação, mas você mesmo também falou por outro lado. O STF liberou para que os governadores e prefeitos tomassem as suas decisões no combate, já que o governo federal não vinha fazendo. Aí eu te pergunto, alguns municípios aqui da região preferiram adotar o sistema de reservar a segunda dose. Campos, até um certo ponto, cumpriu os protocolos todos os protocolos do Ministério, então o Campos seguiu. E por último, né, conforme a gente informava, mandava liberar a vacinação. Campos então liberou a vacinação. Você acha que Campos fez certo em seguir o Ministério da Saúde? Contrário, por exemplo, de Macaé, que tem segunda dose, São Francisco. São duas afirmações, Cláudio, da sua parte, que são diferentes. Só para a gente lembrar, para a gente deixar muito claro isso. Primeiro, o STF deixou que os municípios se responsabilizem e que tomam as decisões. Quanto à vacinação, não. A vacinação, quem define a vacinação, salvo engano, melhor juízo, Arnaldo pode até completar para mim, mas é o Ministério da Saúde quanto à questão das prioridades, tá, Cláudio? Da faixa etária, sim. Não, mas eu digo de segunda dose, é a minha pergunta. Não, da segunda, não, porque você falou da vacinação como um contexto geral. Em relação à segunda dose, mais uma vez, eu entendo que eu acho que deveria se guardar sim para a questão, até para não perder a eficácia da primeira vacina. E acho que foi uma estratégia que, ao meu ver, não foi correta por parte do município, e gostaria até de saber das explicações, e aí o doutor Chaves vai explicar o porquê que fez isso, talvez seguindo o Ministério da Saúde, deve ser a explicação do doutor Chaves. Mas não concordo da mesma maneira. Agora, em relação à questão das prioridades, quem define não são os municípios, quem define é o Ministério da Saúde, ou seja, quem decide a vacina não é o município, não, é o governo federal. Tem um plano nacional de imunização. Mas eu queria voltar, estava trocando o sinal da internet para ver se melhora um pouquinho, passando para o celular da Vivo aqui, fazendo propaganda aqui no momento, mas enfim.
Vamos ver se agora vai. Eu queria voltar à sua resposta anterior, que eu peguei só o finalzinho dela, quando você falava com relação à questão econômica nos outros países. Em uma das análises que a gente passou lá no bloco anterior, foi falado justamente sobre isso, sobre a questão do apoio do governo federal com linhas de crédito, não com essas palavras, mas falou sobre as ações diretas do governo federal, com relação à linha de crédito, o auxílio emergencial, ações que estão voltando aos poucos, mas de maneira diferente. Você já falou que você atua num setor que foi o primeiro a fechar e possivelmente vai ser o último a abrir, né? Eu queria saber, da sua visão... Possivelmente não, vai ser. Certamente, né? Certamente. Certamente. A sua visão como quem atua no ramo empresarial mais do que como vereador, o quanto o governo federal auxiliou ou não nessas questões financeiras a todo o país? Primeiro, a gente tem uma inveja boa quando a gente vê matérias, principalmente Estados Unidos, países ricos, né? Acho que a palavra mais correta é essa, países ricos, porque podem estar fazendo um índice de investimento muito maior nas suas empresas e nos seus empresários do que o país. Acho que o governo fez, sim, principalmente na primeira etapa, pagando funcionário durante algum tempo de grande parte das empresas do país. Só que a gente tem que encarar uma realidade bem difícil, né? O Brasil é um país quebrado, infelizmente, já há algum tempo. A dificuldade financeira do governo federal também é muito grande. Não tenho certeza de que alguma medida vai ter que ser feita, porque a pandemia, pelo menos nesse curto espaço de tempo, a gente acha que ainda vai continuar. Então, eu acho que o governo federal fez sim a primeira etapa ajudando, e isso é inegável. A maioria do comércio teve ajuda do governo federal, e me recordo quando pagava a questão dos funcionários, tinha aquela questão de escolha, né, se você poderia ou não utilizar o recurso federal para bancar os funcionários, como foi bancado, e acho que isso é uma medida que deveria acontecer o quanto antes, pela segunda vez, que eu acho que vai ajudar muito o comércio. Mas em relação a essas medidas, então, trazendo ela para o aspecto local, né? A gente falou do governo federal, que é quem tem poderio financeiro para isso, né? Dessa questão de abrangência nacional, óbvio. Mas agora da questão local, você como vereador, o que o município poderia fazer nessa questão econômica, no seu ponto de vista, para também atenuar a vida do comerciante, a vida do empresário, nesse momento difícil? Primeiro, diferente do governo federal, Campos não tem muito a quem recorrer, né? O município, a gente não vai ficar repetindo aqui, o município já tem dificuldade financeira já desde 2013, salvo engano. Acho que em 2013 e 2014 começa uma crise financeira absurda. Campos, na minha opinião, é uma das cidades que mais dificuldade vai ter, porque Campos tem um compromisso muito grande de recursos, principalmente com a folha de pagamento dos servidores do nosso município, que tanto trabalham, mas que infelizmente o custo é muito alto. Campos hoje passa de R$1 bilhão a sua folha de pagamentos, e sem escola funcionando, sem boa parte das coisas funcionando. Não estamos falando nem dos carros comissionados, nem dos RPAs, estamos falando só da folha de pagamento. É difícil, é pedir auxílio mesmo. Eu acho que o maior papel hoje de um gestor em Campos é correr atrás de ajuda tanto do governo estadual quanto do governo federal, porque em Campos você não tem, num curto espaço de tempo, muita coisa para fazer. Deve ter, provavelmente, eu faço um projeto de lei, ainda essa semana já deve estar pronto, uma indicação legislativa de um auxílio para a área de entretenimento, que repetidamente, igual vocês falaram, é a última a voltar. A gente fez essa solicitação e vai fazer isso através de indicação legislativa. Tem projeto já na casa para auxílio emergencial, mas que isso ainda vai ser discutido. Mas é difícil, a situação de Campos é bem mais complexa do que muitos municípios, porque a gente não pode ficar aqui jogando para a galera, falando coisas que infelizmente não há recurso para se fazer muito não. E aí eu acho que uma das coisas que tem que ser feita, por isso dei a opinião, Arnaldo, é aumentar
a fiscalização da postura e da vigilância, ajudando esses ótimos funcionários que estão fazendo um ótimo trabalho com mais pessoas, para que a gente não tenha mais a paralisação, porque isso sim talvez possa piorar muito. Então, é aumentar a fiscalização para fazerem um correto, para que a gente não tenha mais um lockdown aí na frente em relação ao comércio. Eu acho que isso já é uma ajuda enorme do município, porque infelizmente mais ações que requerem recurso, não adianta jogar para a galera, o município não tem esse recurso hoje. Mas aí, contratar mais gente para fiscalização, o que concordo com você é essencial, tem recurso? Muito pouco, mas aí é muito pouco. Vamos lá, se você contratar aí, que foi inclusive a minha sugestão, Arnaldo, 30 a 40 pessoas para aumentar essa fiscalização, isso é insignificante, diferentemente de um comércio e de qualquer setor, por menor que seja, essa conta no final é muito pior, porque o comércio não funcionando, o dinheiro não gira, e, consequentemente, desemprego aumenta, menos impostos são arrecadados, é insignificante essa contratação. Perto do prejuízo que isso causa a não fiscalização, isso é uma gota d'água no oceano, e você faz com que haja mais fiscalização, então você pode estar cobrando de quem faz errado o fechamento único e exclusivamente daquele que está fazendo errado, e não prejudica um setor inteiro por causa de meia dúzia. Eu queria ouvir com relação ao empresário de novo, empresário do setor de entretenimento. Quando a curva diminuiu no ano passado, houve a possibilidade, chegou a ser discutida a possibilidade de muitas cidades, algumas chegaram a realizar eventos drive-in, eventos com espaçamento, né? Eu vi, acho que foi no Rio, um show no local fechado, tá? Com os quadradinhos, assim, só poderiam ficar pessoas do mesmo convívio e com distanciamento. Isso funciona? Campos tem como fazer, na sua vida? Primeiro eu consegui isso no ano passado, que eu digo, uma luta minha, junto com alguns donos de salões de festas do município. A gente retomou as atividades dos salões de festa para a realização de eventos como aniversário, batizado, ou seja, pequenos eventos até 100 pessoas. Isso a gente conseguiu, foi muito bacana, os protocolos foram cumpridos, a grande maioria dos salões respeitaram os decretos, isso foi muito bacana. Eu acho que num primeiro momento eu sou a favor da retomada dessa atividade, desses salões de festas. Vou começar a brigar essa semana para isso, inclusive. Agora, aos eventos, eu ainda acho que o momento não é agora. Eu acho que os eventos devem ser um segundo passo, e dessa maneira, ou seja, todo mundo separado através de laudes, é possível, mas não agora. Eu sou contrário nesse primeiro momento. Eu sou a favor da volta dos salões de festas para esses eventos que não são vendidos, né? São eventos familiares e que, na verdade, Arnaldo, diga-se de passagem, eles acontecem todo dia, mesmo com o lockdown, porque o cara transfere do salão de festa e faz no quintal de casa. Não vai deixar de existir. Os bares e restaurantes, muitas das vezes, estão fazendo o papel dos salões de festas, e eu acho que isso não é correto, até porque tem uma opinião muito pessoal. Acho muito mais fácil, às vezes, se contaminar num supermercado, ou talvez até em um bar e restaurante, que você entra e sai o tempo todo, e num salão de festa com um número reservado de pessoas, porque você geralmente senta na mesma cadeira, você pode até levantar, mas você volta. Geralmente, quando você chega num aniversário, você escolhe a mesa, e quando se senta, você geralmente senta na mesma mesa. Aí você levanta, volta, mas geralmente você fica mais no mesmo lugar. Já em bar e restaurante, 10 casais sentam numa mesma mesa em horários diferentes. Então, é uma discussão para mim que, se voltou bar e restaurante, deveria também voltar aos salões de festa para esses pequenos eventos, tá? São pequenos eventos, como eu falei, e não eventos de bilheteria, eventos de ingresso, não. Eventos sociais, vamos dizer assim. Ok, são 8h35, Arnaldo. A gente fecha esse bloco agora, então, rápido intervalo comercial, e a gente volta para o último bloco com o vereador Elinho Naim, e uma avaliação aí desse primeiro momento da Câmara Municipal, do seu próprio mandato também,
e do governo Vladimir nesses pouco mais agora já são 120 dias, né? Ou mais. 5 meses. 5 meses. Enfim, 8h36 agora, vamos ao intervalo, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.